7h29. Olha quem veio tomar o nosso cafezinho e bater aquele papinho matinal. Nosso querido professor Ferracini, do Bionatos. Bom dia, professor. Bom dia, Beide Paula. Uma alegria imensa estar aqui. É uma honra recebê-lo. A honra é minha também. Falar de educação, falar de saúde mental, falar de saúde psicológica, falar das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Isso é fundamental. Vamos lá. Professor, vamos começar. A criança de hoje em dia, ela anda muito ansiosa. Por que isso? Olha, é um fator realmente generalizado, Beide Paula. É uma coisa assim que nós temos que dar uma atenção bem grande e pedimos aqui, de uma maneira bem enfática, o auxílio da família. Nós temos que ter aí uma participação grande na formação psicológica dessa criança, já que a parte intelectual dela, nós vamos trabalhando com a rotina, com os estudos, mas essa ansiedade, ela está aliada a diversos fatores. Um deles, que vem sendo combatido agora, é esse uso cada vez mais cedo, progressivo, constante de celulares, de aparelhos tecnológicos. Nós estamos hoje num momento que há uma expressão que já é usada há um certo tempo, mas preocupa bastante, chamada brain rot, que é literalmente cérebro de pedra. De pedra, cérebro podre. Pela primeira vez, as pesquisas apontam que as crianças, os adolescentes, eles estão com uma dificuldade cognitiva maior que gerações anteriores. Professor, na minha geração, a minha era a geração do rádio e na transição para a televisão. Certo. Então todo mundo reclamava, vocês largam crianças aí, a televisão virou babá de criança. Hoje, a babá da criança é já desde novinho, que coisa fantástica que é isso. Ele já sabe mexer no celular, é uma coisa... Já nasce praticamente ali. Na verdade, nós temos que ter uma noção da educação que é o seguinte. Todos os anos as pessoas estão estudando, elas estão se formando, elas saem, vão para a faculdade, saem da faculdade. E o que de fato, Beide Paula, o que de fato tem melhorado, não é verdade? Exato. Então eu costumo dizer o seguinte, que a educação em si, ela serve muito pouco se não for colocada em prática, com acompanhamento. Nós estamos com uma luz muito grande do intelecto, mas uma luz muito pequenininha no coração, que é essa parte aí da formação dessa criança, as necessidades básicas em língua portuguesa, em matemática, o conhecimento que envolve o respeito, envolve o dia a dia. Então, você disse muito bem, antigamente as crianças ficavam na televisão, mas ainda assim tinham mais tempo para brincar. Ficava assistindo a Xuxa, a Gretchen. agora é o celular, eles assistem o mundo, né? Assistem ali. Mas o problema é, eles estão assistindo a quê, não é verdade? Nós temos assim sempre grandes opções. Você pode ficar por dentro das coisas que estão acontecendo de fato e que são importantes para o desenvolvimento psicossocial da criança. Ou de repente as pessoas estão discutindo apenas relacionamentos de artistas, problemas com jogadores de futebol, que sim, também é importante que saibamos. Só que há uma superficialidade muito grande na transmissão do conhecimento. Então nós vivemos naquela geração que a criança ela não consegue ficar mais que 30 segundos focada num vídeo. Ela precisa estar mudando o tempo todo. Você ainda nós assistíamos ali a um desenho completo, um tempão. Hoje... A minha época era Patrulheiro Rodoviário, Batman e Robin. Hoje é umas coisas esquisitas. E a tecnologia poderia ser aproveitada muito mais para melhorar o desempenho, para melhorar o ensino, né? Não coisas fúteis. O problema nunca foi a tecnologia. O problema é a orientação que deve ser passada, tanto no âmbito familiar quanto no âmbito escolar, para o uso dessa tecnologia. Tivemos recentemente agora uma lei que restringiu bastante o uso de aparelhos. Como vocês estão lidando com isso no Bionatos? Nosso Colégio Bionatos, qual tenho a honra aqui de estar representando, tem se preocupado, sempre se preocupou bastante com essa questão da parte psicológica e da parte, obviamente, formação para as universidades.
E nós lá temos diversas recreações, que vão desde mesas de tênis de mesa, jogos entre os alunos de xadrez, de dama, questões voltadas para o teatro. Então é impressionante como, com o uso constante ali de uma explicação no dia a dia para a criança, da importância do diálogo, da conversa, eles estão ali de uma maneira muito positiva nesse sentido, nos intervalos, conseguindo uma interação. Pena que ainda é por meio de uma lei. Com o tempo, o ideal é que isso chegue à consciência da criança. Chegue ali, né? Realmente. Professor, o uso exagerado de celular, e no celular você escreve de qualquer jeito, está criando, por exemplo, gente escrevendo sapo com C cedilha, cebola com 2 S's, né? Isso daí, isso está matando a língua vernácula. Que coisa... Que coisa, assim, eu sou professor de português, professor de literatura, professor de redação. Vou ter que tomar cuidado, professor. tem gente que, se não for o corretor, não consegue escrever, por exemplo, numa lousa, sem o corretor. Exato. Isso dá saudades, professor, do tempo que... Demais. Não tinha celular? Demais. O senhor não é desse tempo ainda? Não, eu sou do tempo que não tinha celular. O tempo ali que nós tínhamos que buscar na antiga Barça, lembra da Barça? Lembro, muitas coisas ali. Tinha um livro anual da Barça, né? Mas realmente, Bede Paula, essa questão da escrita em si, nós temos que ter o seguinte parâmetro. Existe a necessidade de conhecermos o português padrão. Certo. O português vernáculo, formal, a famosa língua de Camões. Há uma necessidade porque nós temos que entender o contexto de uma entrevista, de uma sala de aula. Ninguém realmente pretende ascender socialmente, intelectualmente, falando aí... Menas, eu costumo brincar, né? Vai falar menas no inferno, menas chibatada, capeta. Menas chibatada. Mas, por outro lado, também nós temos que combater o preconceito linguístico. Né? Entender que uma pessoa que tem dificuldades com a língua portuguesa, obviamente, ela está também estabelecendo uma comunicação. Então, esse tato de entender que o preconceito linguístico não pode ser confundido com o conhecimento vernáculo da língua. Não podemos ter o preconceito, porque, infelizmente, isso existe. Temos preconceitos regionais, preconceitos por faixa etária, preconceitos por nível socioeconômico. Certo. Né? É importante que você traga a pessoa a essa noção de que ninguém vai à praia de terno, ninguém vai ao escritório de biquíni. Sim. Você tem que saber usar. No dia a dia, não vamos causando mesóclise, né? Imagina uma partida de futebol que alguém dissesse assim... Passe meia bola, camarada. E o outro, passar-te-ia, se tu estivesses bem posicionado. Primeiro que ia correr os ouvintes, né? Esse locutor é um chato. Exato. Mas, por outro lado, também não podemos ali cair, como você mesmo, né, brincou falando, numa perda total da unidade ortográfica, da unidade fonética da nossa língua. Exato. Então, lá no Bionatos, nós trabalhamos constantemente com todas as disciplinas, todos os professores, os alunos, para que nós tenhamos esse discernimento entre quando eu devo falar de-me e quando eu deixo falar, né? Como dizia Oswald de Andrade, poeta modernista brasileiro, dê-me um cigarro. Diz a gramática do professor, do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e bom branco da nação brasileira dizem todos os dias... Deixa disso, camarada. Me dá um cigarro. Professor, muito obrigado pela sua vida, mas o senhor volte aqui. Eu acho que isto é que a gente tem que dizer às pessoas da necessidade de melhorarmos a comunicação. Perfeito. E a comunicação é a nossa língua, que é a nossa pátria, que é a nossa grande herança. É o nosso patrimônio. Outro dia eu falei aqui, a última flor do Lácio aí, Deus. Já apareceu aqui falando, a última flor do laço, falei do laço não. Do laço e não. ainda eu falei, então soletra laço.
LASSO. Jesus! Volta hoje, senhores. Falei, socorro, polícia! Gostei de ver aí, acabou de citar Olavo Bilac, o famoso soneto da língua portuguesa. Exatamente. Última flor do Lácio, inculta e bela. Exatamente. Perfeito. Fica aqui também o convite, pessoal. Dia 28 de junho agora, teremos a festa junina no Colégio Bionatos. Eu vou lá. Festa junina. Apareça, participe. Nossas inscrições estão abertas. É o nosso colégio. Sou, no momento, um dos professores mais antigos, há 22 anos no colégio. Com essa experiência aí de grandes aprovações nas melhores universidades do país. E o nosso agradecimento por esse espaço aqui, B de Paula, a grande equipe aqui da Difusora. Valeu mesmo. Volte. Agradeço. Obrigado.